Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda parte da nossa aula sobre o crime no direito penal militar, né? A nossa primeira temporada, aquelas aulas passadas foram sobre a aplicação da lei penal militar. E agora nós estamos falando do crime, parte 2. Hoje nós estudaremos a iniciar falando do crime consumado, depois do crime tentado, desistência voluntária, né? Arrependimento eficaz e assim sucessivamente, tá certo? Eu espero que os senhores estejam fazendo esse exercício pela internet. Se você se deparar com algum exercício que não consiga resolver ou que errou e não sabe por que errou, pode mandar, que será sempre uma satisfação poder contribuir com o seu aprendizado, tá certo? Crime consumado, o que é isso? Diz o artigo 30. Disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Você será questionado na sua prova a indicar o que é um crime consumado e o que é um crime tentado. Crime consumado e crime tentado, tá certo? Ora, o crime consumado é quando o sujeito alcança o resultado. Eu quero subtrair o seu notebook. Eu consegui subtrair o seu notebook, eu inverti o ano da posse, estava com você, agora está comigo, então eu consumei. Ou na hora que eu estava pegando o notebook, alguém falou, pega ladrão, e eu saí correndo. Não consegui. Neste caso, no primeiro caso, se eu conseguir pegar o notebook, né, saiu da sua posse para a minha, eu consumei, porque reuniu todos os elementos da definição legal. Eu subtraí? Sim. A coisa é alheia, móvel? Sim. Então, reuniu-se no homicídio. O sujeito deu um tiro no cara, o cara foi para o hospital e não morreu. Então, ele não atingiu o resultado. Ficou apenas numa tentativa de homicídio. Ah, não, o sujeito deu um tiro no cara, o cara foi para o hospital e morreu. Então, ele conseguiu aquilo que o legislador definiu, matar alguém. Todos os elementos que definem o crime foram concretizados porque alguém morreu. Ou, a grosso modo, ou resumindo, alcançou o resultado, tá certo? Se eu tivesse que colocar para você isso aqui na linha do tempo, ou no iter criminis, lembra que isso aqui é chamado de iter criminis, né? Iter criminis, que é o caminho do crime. A primeira fase é a cogitação. É a fase em que o sujeito pensa em praticar um crime. Eu estou pensando em furtar a casa do cicrano. E eu posso até comentar com você, mas isso aí é crime só de pensar? Não. Depois vem a fase da preparação, que é a escolha dos instrumentos. Eu estou pensando em matar alguém, mas eu vou matar esse alguém como? Vou comprar uma arma. Eu pensei, está na cogitação. A compra da arma é a preparação. Eu vou precisar de uma escada para entrar na casa dele. Arrumar a escada, providenciar a escada, é uma preparação. Depois, o iter crimes entra na fase da execução. É quando o indivíduo inicia exatamente, né, a execução daquilo que ele planejou, daquilo que ele preparou, a execução do crime. No homicídio, por exemplo, quando o cara saca a arma e dá o primeiro tiro, ele iniciou a execução. Tá certo? No furto, quando eu entrei na sua casa, eu iniciei a execução de um crime. Tá certo? E a consumação, que é crime consumado, é quando o sujeito alcança o resultado. Se ele deu início à execução, né? E foi interrompido no meio do caminho, se ele foi interrompido no meio do caminho, ou vai ser uma tentativa, ou não. Ele interrompeu porque ele quis ou foi interrompido por terceiro? Não, o sujeito queria matar alguém, né? O militar que sacou da pistola e deu um tiro no colega dele. A hora que ele foi dar outro tiro, você deu uma paulada no braço dele. E acabou que ele não conseguiu. Para aí. Então ele não conseguiu a consumação. O sujeito foi para o hospital e não morreu. Não conseguiu a consumação, porque uma força de terceiro, uma circunstância alheia,
impediu que ele consumasse o delito. Nesse caso, ficará em tentativa de homicídio. Ah, não, eu quero furtar a sua casa, entrei na sua casa, consegui tirar os objetos da sua casa. Então, eu consumei. A consumação ao crime consumado. Crime consumado é quando o sujeito alcança o resultado, Marciano. Pronto. E crime tentado é quando o sujeito não alcança o resultado, quando não ocorre a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Claro que eu vou entrar isso aí com mais detalhe daqui a pouquinho, porque agora para mim interessa você entender o que é crime consumado. Crime consumado é quando o sujeito realmente atingiu o resultado, né, previsto ali no ordenamento jurídico para aquele crime. Qual que é o resultado do homicídio? A morte. Né? A morte caracteriza a consumação, porque se não morreu, fica apenas na tentativa, e assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. E tá. Volta aqui para você ver. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando o agente alcança o resultado. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha que interessante. Iniciada a execução. Opa, olha só. O sujeito deu início à execução do crime. Tá? E caminha para a consumação. Porque consumado eu já sei. É quando ele consegue o resultado. Quando se reúnem todos os elementos da definição legal. E o crime tentado? Senhores, para ter tentativa, a primeira coisa, tem que ter iniciada a execução. Ó, iniciada a execução. Então, cuidado com a pegadinha. Porque se eu estou pensando em furtar a sua casa, e eu comentei com o João da Silva, eu vou furtar a casa do Manuel Pereira. Eu vou furtar a casa de fulano de tal. E eu vou precisar de uma escada. E eu mando fazer a escada. A pessoa com quem eu comentei vai e avisa a polícia. A hora que eu estou vindo com a escada, estou longe ainda da sua casa, ou até ainda chegando na sua casa, a polícia dá voz de prisão para mim por tentativa de furto, tá certo? E arrola como testemunha, inclusive a pessoa para quem eu contei que eu ia furtar a casa. Que crime eu pratiquei? Nada. Porque eu não tinha iniciado a execução ainda. Ah, mas você já tinha preparado, você já estava na preparação. Mas a preparação não é crime, exceto quando tem uma previsão disso. Tá certo? Ele já preparou, ele está com armamento. Ele está com uma pistola ali, ó. Lá no rancho, ele saca da pistola e dá um primeiro tiro que pega no abdômen do sujeito. Tá certo? Ele chega para dar o segundo tiro, a hora que vai dar o segundo tiro, olha para a cara do cara e fala assim, ó, quer saber? Vou deixar esse vagabundo viver. Mais ou menos assim. Vou deixar esse vagabundo viver. Não vou matar esse cara, senão vai acabar estragando a minha vida. Ele nem pensa na vida do cara, vai estragar a minha vida. E ele sai dali com 14 munições ainda. Opa, para aí então. A ambulância vem, pega o cara do rancho, leva para a enfermaria, leva para o hospital e o cara sara. Não morre. Ele não teve a vontade de matar? Teve. Ele não iniciou a execução? Iniciou. Agora, ele parou porque teve uma circunstância alheia ou parou porque ele quis? Ele parou porque quis, porque ele tinha mais 14 munições na pistola. Então, nesse caso, não é tentativa. O que eu estou falando para você, nesse caso, é desistência voluntária. O que eu estou dizendo para você é que cuidado, porque o examinador confunde. Sobre o crime, indica a alternativa correta. Letra A. Sempre que iniciada a execução e o resultado não se consuma, o agente será responsabilizado por crime tentado. Falso. Nem sempre. Vai depender o que aconteceu para não chegar na consumação. Não chegou na consumação porque teve uma força alheia. Não foi porque o agente quis parar. É porque ou ele ouviu a sirene, ou porque ele ouviu, pega ladrão, ou porque na hora que ele foi dar a segunda facada, alguém deu uma paulada no braço dele, é uma força alheia. Isso é tentativa. Ah, não chegou no resultado porque ele não quis.
Aí a desistência voluntária, já fazendo uma ponte com o que eu vou explicar daqui a pouco para você. Tá? Tentativa, o sujeito desiste porque ele... Desiste não, o sujeito é impedido de prosseguir porque tem uma força alheia. Na desistência voluntária, o sujeito pode prosseguir, mas ele voluntariamente desiste de consumar o delito, tá certo? É mais ou menos assim, né? Na tentativa, eu quero continuar, mas não posso porque eu sou impedido. Na tentativa, eu quero continuar, mas não posso. Na desistência, eu posso continuar porque eu tenho até mais munições, mas eu não quero, tá certo? A consequência é que aqui na tentativa, o sujeito vai responder pelo crime e vai ter a pena apenas somente diminuída. Se é homicídio, ele vai responder por homicídio com a pena da tentativa, homicídio na forma tentada. Na desistência voluntária, ele responde só pelos atos já praticados que eu falo agorinha. Tá? Para mim, interessa agora você entender o que é tentativa. E se você se ater a essas duas palavras, tem que ter iniciada e foi impedido por força alheia à vontade do agente. Isto caracteriza a tentativa. Tá? Pena na tentativa. E como é que se pune a pena na tentativa? Tá? Aqui, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. É o seguinte, pessoal, você pega o homicídio. Vamos pegar aqui o homicídio, que está lá no 205 do Código Penal. 205, salvo o melhor juízo, né? 205, está lá, matar alguém. 205, matar alguém. Pena. Matar alguém. Pena. 6 a 20 anos. Esta pena aqui é para o crime consumado. Porque matar alguém é tirar a vida de outro. E como que fica a pena então, Marciano? Para o sujeito que deu início à execução, mas foi interrompido no meio, não chegando à consumação. Como é que fica esta pena? A pena para o crime consumado é a mesma pena... Desculpa, a pena para o crime tentado é a mesma pena do consumado. Porém, com uma diminuição de 1/3 a 2/3. Primeira observação. É a mesma pena, só que tem uma diminuição. Vai depender, né? Se diminuir o mínimo, o máximo vai depender de se chegou mais próximo do resultado ou mais afastado do resultado. Por exemplo, né? Nós dois somos militares. Tá? Nós dois somos militares e eu dou um tiro em você. A hora que eu vou dar o segundo tiro, alguém impede de eu continuar a tentativa. O meu tiro pegou onde? No seu braço, na mão, melhor dizendo. Na mão. Mão não é região letal. Ora, o juiz vai aplicar 6 anos e ele vai dizer, reduzo 2/3. 6 vezes 2, 12, 12 por 3, 4, não é isso? 6 vezes 2, 12, 12 dividido por 3, 4. 4 anos, tá? 6 menos 4, a minha pena será de 2 anos, porque, ó, diminuída de 1/3 a 2/3. Eu tiro 2/3 de 6. 2/3 de 6, 4 anos. Eu vou pegar a pena do crime consumado e diminuir 4, que é em razão da tentativa. Olha a minha pena aqui, ó. 2 anos. Entendeu? Agora pega outro exemplo. Imagina que se eu tivesse atirado no peito do cara e só não morreu porque a interferência médica foi imediatamente. Mas então, eu quase atingi o resultado, eu quase atingi a consumação. Fiquei aqui, ó. A redução vai ser o mínimo. O juiz, por exemplo, pode dizer, olha lá, 6 anos, mas considerando que a ação quase gerou o resultado, se aproximou do resultado, diminui o mínimo,
1 terço, 6 por 1, 6 por 3, 2. 6 menos 2, 6 menos 2, ó a minha pena, ó. 4 anos, o dobro desta. Porque aqui eu dei um tiro na mão, aqui eu dei um tiro no peito. Porque isso para você, como é que o juiz faz para dosar isso? É assim, ó, quanto mais perto do resultado, menos é a diminuição. Quanto mais longe do resultado, maior é a diminuição. Entendeu? Por isso que quem atirou na mão, ninguém morre com tiro na mão, em regra. Né? Então está longe do resultado. Aplica-se a diminuição máxima. Agora, um tiro no peito, o cara podia até ter acertado o coração do cara. Entendeu? Tanto que o médico falou que teve perigo, inclusive de vida e tudo mais, tal. Quase vai diminuir o mínimo. Tá certo? É assim que se pune a tentativa. E o direito penal militar, ele vai mais ainda. Ele fala em mais ainda. O sujeito, ele pode ter a pena, mesmo no crime tentado, como se fosse do crime consumado. Isso não tem no direito penal comum, só tem no direito penal militar. Olha aqui, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Diminuída de 1 a 2 terços, de 1 terço a 2 terços. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Olha que interessante. O sujeito deu um tiro, o cara ficou na cadeira de roda, ficou inválido totalmente. O juiz, e 2 militares, um atirou no outro, que o cara ficou inválido totalmente. Muito bem. Né? Paraplégico, né? Muito bem. O que acontece? O juiz vai dizer o seguinte, ó, apesar do crime ter sido tentado, tendo em vista a parte final do artigo, né, 30, parágrafo único, aplica-se a pena do crime consumado. E não vai ter aquela diminuição. É assim que se pune a tentativa no crime militar. Diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz aplicar a pena do crime consumado, mesmo que não tenha sido consumado. Porque o Código Penal Militar autoriza isso e foi recepcionado pela Constituição Federal. O que não tem no direito penal comum. Fora do militar, não interessa se o cara ficar inválido ou não, a pena da tentativa será sempre diminuída de 1 terço a 2 terços. E não pode punir como se fosse no crime consumado. Na França não tem essa. Na França, a pena do crime tentado é a mesma coisa do crime consumado. Aí você pode dizer, eles estão certos, Marcelo. Porque o cara só não conseguiu o resultado por circunstâncias alheias, porque outros interferiram. Então ele tem que ser punido da mesma forma. Você deve estar pensando assim. O pessoal da França pensa assim. No Brasil, o Código Penal comum fala negativo. A pena é o mesmo, mas tem que diminuir. No Código Penal Militar fala, a pena é o mesmo, diminui de 1 terço. Porém, juiz, em caso de gravidade, você pode aplicar a pena do crime consumado. Então, cuidado. Sobre o direito penal militar, indica a alternativa correta. Letra A. O crime tentado, no crime penal militar, terá sempre a pena diminuída de 1 a 2 terços. Ponto. Falso. Nem sempre vai ter diminuição. Porque, às vezes, vai ter vai ser apenado sem a diminuição na pena cheia. Eu dei um tiro no cara, o cara ficou inválido. O juiz pode aplicar 6 anos e fique em 6. Não vai ter aquela diminuir de 1 terço, não. 6 por 3, 1 e eu vou ficar com 4 anos. Não. Aplica-se a pena do crime consumado. Mesmo o cara não tenha, mesmo a vítima não tendo sido morta. Tá? É assim que se calcula a pena na crime tentado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha o nome, ó. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já explico para você aqui, mas vamos no artigo aqui, ó. O agente que voluntariamente, guarde isso aqui, ó.
Porque se eu fosse examinador, eu trocava voluntariamente por espontaneamente. É falso. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Isto é, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução até aqui, está falando da desistência voluntária. Ou, aí começa, impede que o resultado se produza. Isso aqui está falando do arrependimento eficaz, tá certo? Só responde pelos atos já praticados. Vamos aos exemplos. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM, do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique like.